errado. Do autor certo, mas o livro é errado. Edgar Moon era para trazer. Isso é só para mostrar. Se tiver aqui, consegue. Não, não precisa não. Vai gravar. Boa noite. Boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja conosco. Vamos nos organizar para dar início aos nossos trabalhos. Nossa presidenta é ausentada, por isso estou fazendo as vezes da casa. Hoje temos a nossa amiga parceira, Márcia Maria Cauais. Acertei. Esse Cauais que vai falar. Márcia Maria, né? Que vai falar sobre as novas gerações do caminho do bem. Nós vamos fazer a nossa prece e a prece do nosso Nerequinta é o Pai Nosso, que todo mundo conhece, para que a gente possa unir nossas mentes, unir nossos espíritos, todos um só ideal, que é aprender hoje, cada vez mais, a doutrina do Mestre Jesus. Pai Nosso, que estás no céu, santificado o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mestre amado, as privadas da casa, nos ajude nessa noite, nos trabalhos todos, com tranquilidade, para que a gente possa aprender cada vez mais. E passo a palavra à nossa amiga Márcia. Hoje a Vânia falou alto, não sei se eu não. Eu vou deixar aqui. Deixa na sequência. Boa noite. Pessoal aí atrás está me ouvindo? Estão me ouvindo aí atrás? Tá ou não tá? Eu não gosto muito de usar isso aqui não, mas eu vou botar mais pra cá. Melhorou? Melhorou? Boa noite. Tá boa noite? Boa noite, pessoal. É uma alegria muito grande para mim vir aqui pela segunda vez. Já fui chamada prata da casa, né? Ainda não me sinto assim não, porque é a segunda vez que eu venho aqui, né? E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu agradeço a Jesus, eu agradeço ao Espírito Tani, mentor desta casa, né? Agradeço a nossa irmã Giovânia, que me fez o convite. É sempre bom a gente agradecer, né? A gratidão é um sentimento nobre, do qual muitos de nós se esquecem. A gente acorda e não agradece a Deus pela oportunidade de abrir nossos olhos, pelo menos nós que estamos aqui, né? Então a gente acorda, esquece de agradecer a Deus, esquece de agradecer o tanto que temos, o quanto que já somos, agradecer por aqueles que convivem conosco, agradecer também pelo nosso anjo da guarda, que está do nosso lado, que nos inspira, que nos ajuda, que nos auxilia. Então, dizer obrigado a Deus e obrigado às pessoas é muito importante, porque tudo aquilo que a gente dá, a gente recebe de volta, né? Então, que a paz do Mestre Jesus
esteja presente na mente e nos corações de todos vocês, de todos nós. Na mente, para que a gente possa abrir a nossa mente para compreender os ensinamentos da noite de hoje, e no coração, para que a gente possa acolher o que Jesus nos ensinou e que a gente ainda não aprendeu. E está passando da hora da gente aprender muita coisa, né? Então, hoje a gente vai falar sobre as novas gerações no caminho do bem. Então, quando a gente fala, vamos interagir, né? Eu não gosto de conversar só. Quando a gente fala em nova geração, a gente lembra de quê? Alguém sabe me dizer? Hã? Nossos filhos. O que mais? É só dos nossos filhos. Tem os filhos dos outros também, né? A gente lembra das criancinhas que estão nascendo agora, já tudo assim muito atenta, já tudo, ó, pegando o celular, né? Pegando o laptop, interagindo com a internet, espíritos que estão chegando, né? Já assim, bem atentos, né? Será que esses espíritos, eles também fazem parte da nova geração? Eu no final da nossa conversa, eu tenho uma alegria muito grande para dar para a gente, uma consolação muito grande, né? Então, a gente vai agora tentar alargar o nosso pensamento, né? E alcançar, assim, outras visões, que não somente essa que a gente viu aqui agora, nossos filhos, essas crianças. Então, vocês lembram quando Jesus foi ao Monte Tabor e lá ele proferiu as bem-aventuranças, e ele lá disse um bocado de bem-aventuranças. Eu vou usar uma delas aqui para a gente ficar se lembrando ao longo da nossa conversa. Jesus disse, as bem-aventuranças, minha gente, está lá em Mateus no capítulo 5, do versículo 1 a 12, se eu não me engano. Então, uma das bem-aventuranças que Jesus falou foi: bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão a... Vocês não viram a bem-aventurança não, nem estudaram não. Bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Lembrem-se sempre disso. São os mansos que herdarão a terra. Ele não falou os belicosos. Ele falou os humildes, os mansos, não é? Então, alguém aqui já leu? Eu estava até dizendo para a Giovana, eu trouxe o livro para mostrar, só que eu peguei o livro errado. Peguei o livro do autor certo, mas o livro é errado. Alguém aqui já leu ou já ouviu falar sobre os exilados de Capela? Já? Quem já ouviu falar? Levanta aí a mão. Pronto. Vocês sabem do que se trata os exilados de Capela, né? O que houve lá em Capela? Eu vou fazer um resumo bem breve aqui. Capela é uma grande estrela que fica na constelação de Cocheiro. Uma grande estrela é feita a nossa estrela, o Sol. Então, lá em Capela também tem o seu sistema de planetário. E tinha um planeta lá que estava passando, quer dizer, já passou, né? Pela mesma coisa que nós estamos passando aqui agora. Então, esses espíritos que estavam lá, não é? Eu vou dizer aqui algumas coisas que Chico falou, que eu não gosto de dizer coisas da minha boca, eu vou buscar nos livros, não é? Então, lá no livro tem assim, alguns milhões de anos, aliás, alguns milhões de espíritos rebeldes que existiam lá nesse planeta, né?
eles estavam dificultando o progresso do povo que existia lá, né? Então, as grandes comunidades espirituais, as diretores do cosmos, né, junto com Jesus, resolveram então trazer aqueles espíritos aqui para a Terra. Jesus, ele é o governador espiritual também desse planeta lá de Capela. Jesus é um espírito cósmico. Está aqui no livro A Caminho da Luz. Pois bem, todos foram trazidos aqui para a Terra. Na Terra, eles aprenderiam a realizar pela dor, né, e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso do povo primitivo, né, que habitava aqui, o planeta Terra. Ou seja, aqueles espíritos que estavam lá naquele planeta da órbita lá da estrela Capela, que estava dificultando o progresso lá, foram trazidos para aqui, para a Terra. Certo? Compreendido até aí? A Terra, nessa época, era um planeta primitivo. Significa que quando eles vieram de lá para cá, eles retrogradaram? Não. Eles vieram com toda a barganha de entendimento para auxiliar a nós, que ainda estávamos na situação de primitivismo. Aí foi nos inspirando, a gente foi fazendo a roda, né? Foi fazendo o fogo, foi aprendendo a escrever, e é assim que o processo de crescimento do planeta Terra ocorreu. Emmanuel, aqui nesse livrinho, ele fala sobre tudo isso. A gente tem aqui esses 3 livros, né? O Exilado de Capela, o A Caminho da Luz e o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Para mim é como se fosse uma trilogia, porque um começa, o outro diz e o outro mostra o que é que vai acontecer. Então a gente precisa ler esses livros para poder compreender o que é essa transição planetária e que geração é essa que está chegando, né? Então, foi assim que Jesus, como governador da terra, recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela multidão de seres sofredores e infelizes. E como eu falei para vocês, né? Muitos de nós acham que Jesus é só governador do planeta Terra. Não é não. Jesus, ele governa 5 planetas. Um deles, o primeiro, né? Um planeta do sistema trino de Sírios, conforme nos informa Emmanuel no livro Renúncia. Emmanuel fala isso, que Jesus é governador desse planeta. Ele não dá o nome, mas ele diz isso, né? E esse planeta já é um planeta feliz, não está mais no estado que a gente está agora. O segundo, ele é guia também desse planeta que fica em Capela. Jesus também é governador espiritual de lá. O terceiro é o nosso, né? Planeta Terra, o planeta de prova e expiação. Esse de Capela, ele já está regenerado. Nós estamos ainda em provas e expiações. O quarto planeta é um planeta chamado Quiron, né? É um planeta ainda primitivo, para onde estão sendo levados alguns espíritos exilados daqui da Terra, desde a época da Segunda Guerra Mundial. Então, esses espíritos estão sendo recambiados para Quiron. E o quinto planeta, Jesus ainda está em sua formação, né? Fazendo a sua formação. Então, todos nós estamos envolvidos com a época da transição planetária. Todos nós, sem exceção, né? Como o próprio nome diz, transação, transição. Nada é permanente, nada é definitivo. A gente está transitando, está saindo de uma coisa para entrar em outra, né? E isso tudo está acontecendo
acelerado agora, mas isso já vem acontecendo desde muito tempo. Essa é a nossa segunda transição. A primeira foi quando nós estávamos com espíritos no mundo primitivo. Nós passamos por uma transição já. E agora nós estamos no mundo de prova e expiação, passando por outra transição para mundos de regeneração, não é? Então, alguém aqui lembra dessa data que houve, essa mudança de mundo primitivo para mundo de prova e expiação? Alguém lembra? Lembra ou não lembra? Ninguém lembra não, minha gente, porque essa data ela não existiu. A coisa não ocorre assim de uma hora para outra. A natureza não dá saltos. Toda mudança ela é lenta. O que a gente está passando agora é um processo que está se acelerando, mas a transição ela é lenta. Há muitos anos que ela vem acontecendo. E nesse momento a Terra toda está passando por isso, né? Estamos saindo agora de quê? De uma pandemia global, não é? A última pandemia que a gente teve foi em alguns anos atrás, e nessa época a ciência ainda não estava desenvolvida não. A gente teve muita morte aqui com a pandemia do Covid, mas houve muito mais mortes em épocas remotas, porque não se tinha uma ciência avançada, né? E Kardec, inteligentemente, ele pergunta aos espíritos na questão 738, ele diz assim: para conseguir a melhora da humanidade, olhe, prestem bem atenção, a nossa falta de estudo nos leva a pensar e a falar besteira. A gente tem que ir para a codificação, para não vir para aqui para cima falar besteira. Tem que pesquisar. Kardec, na questão 738, perguntou aos espíritos: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Veja que pergunta! Que pergunta Kardec fez para os espíritos? Essa pergunta é atual, é para hoje. E vê só o que foi que os espíritos responderam. Que podia sim, Deus poderia sim empregar outros meios. Pode empregar, e todos os dias ele emprega, pois que deu a cada um de nós aqui um meio de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Que perfeição! Se a gente souber discernir o bem do mal, a gente não sofre. Por que é que a gente está no planeta de prova e expiação? Por conta das nossas escolhas equivocadas. Todas as nossas escolhas foram equivocadas até hoje. Por isso que a gente está aqui no planeta de prova e expiação, recuperando um pretérito. Ou não é? Tem algum espírito feliz aqui? Eu, particularmente, só conheci um que já desencarnou. Fez 20 anos agora, foi Chico. O restante, todo mundo é sofredor. A gente não é, a gente está em estado de prova e expiação. E os espíritos continuaram com a resposta dizendo o seguinte: o homem, porém, não se aproveita desses meios, né? E necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Olha o que os espíritos disseram, né? Vamos parar e pensar aí, voltando para o início, né? A terra será herdada pelos mansos. Nós ainda não somos esses mansos, né? Aí, vez por outra, nos chega um flagelo destruidor. Foi a pergunta que Kardec fez: é só através do flagelo? Então nós tivemos aí a pandemia da peste bubônica, né, que matou muita gente, a varíola, quem não lembra disso aí, né? A cólera. Nós tivemos a pandemia da gripe espanhola, a gente teve a pandemia da gripe asiática, foi uma pandemia silenciosa, mas ela aconteceu. A pandemia de Hong Kong, tivemos a gripe suína, isso aí a gente lembra, tudo isso foi pandemia. Gripe suína, e morreu muito mais gente do que agora.
aqui ó, a gripe suína e tantos outros flagelos. E Kardec ainda pergunta na questão seguinte, aquela foi a questão 638. Na questão 639, Kardec pergunta assim: tem os flagelos destruidores? Gente, flagelo destruidor é uma pandemia, é um vulcão, é um tsunami, tudo aquilo que é avassalador, é um flagelo da natureza que destrói. Aí Kardec perguntou: tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Olha que maravilha, os espíritos disseram: tem sim. Muitas vezes esses flagelos, esses acontecimentos, o que ocorre com os flagelos, né, mudam as condições de uma região, mas o bem que eles resultam, só as gerações vindouras experimentam. Vamos pensar agora, vamos trazer isso para a nossa realidade. Nós somos seres que fomos criados para conviver em sociedade. Quem de nós aqui nessa pandemia não perdeu um pai, uma mãe? Eu perdi um irmão, um amigo, um vizinho, alguém que a gente gostava, e muita gente que a gente também não gostava, que desencarnou na pandemia. Ou não foi? Muitos de nós perderam muita gente. Foi muita gente que foi embora. Será que isso foi por acaso? Será que era porque Deus não gostava desse povo e saiu tirando tudinho? A gente tem que botar a cabeça da gente para pensar. Então, a gente precisa uns dos outros, porque a gente não vive só, né? Nós temos que ter um comportamento condizente de viver em grupo. A gente precisa aprender isso, né? Então, a lei de sociedade, ela vem ensinar pra gente isso aí, não é? E quando eu falo de lei de sociedade, eu não falo só dos encarnados, não. Gente, aqui tá cheio de espírito. Tem mais espírito desencarnado do que encarnado. Então, a sociedade é com eles também, não é só a gente, não. Esses espíritos desencarnados agem no nosso pensamento, conforme diz Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos. Agem os espíritos no teu pensamento muito mais do que tu imaginas. Às vezes são até eles que vos dirigem. E a gente não pensa nisso, a gente tem sociedade com eles. Então, essa lei de sociedade ensina a gente a respeitar o outro como ele é. Porque eu quero ser respeitada como eu sou. Então eu preciso aprender a respeitar o outro. Não me importa se o outro é preto, se é branco, se é verde, se é homossexual, se é bissexual, se tem outro tipo de sexualidade. Seja lá o que for, quem for, como for. A minha obrigação é uma obrigação. Né? Caridade não é obrigação. É a gente respeitar o outro como ele é. Não é? Respeitar as pessoas e aceitá-las como elas são. Por que isso? Porque o meu direito termina onde começa o direito do outro. O direito de vocês termina onde começa o direito do outro, né? E isso aí vai educando a gente vai pensando. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou como entendia Jesus a caridade. A gente entende que caridade é doar uma cesta básica, é fazer uma visita no hospital. Não é isso só, não. Jesus entendia a caridade como o BIP, benevolência para com todos. Dentro da benevolência para com todos está a doação de uma cesta básica, está aí fazer uma visita, não é? Está acolher. Então era benevolência para com todos, indulgência para com a dificuldade dos outros. Por quê? Porque eu também tenho dificuldade. Então eu tenho que aprender a ser indulgente. Cadê? Eu só vejo a trave que está no olho do outro, o cisco que está no olho do outro, não vejo a trave que está no meu olho. Eu tenho que ver. Não pode ser assim, não.
E perdão das ofensas, né? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Isso era caridade conforme o entendimento de Jesus, nos disse os Espíritos. Para a gente não é assim ainda, mas a gente já sabendo disso, que os Espíritos trouxeram para a gente essa informação, por que é que a gente não coloca isso em prática, hein? Mas vamos lá. Quando Deus nos criou, a todos nós, sem exceção, inclusive Jesus, Ele criou simples e ignorante. Isso está na questão 115 do Livro dos Espíritos. Deus criou todos simples e ignorantes, né? E dentro de uma lógica, né? Dentro da lógica das leis dele, Ele nos facultou viver em comunhão, né? Como eu falei agora sobre a lei da sociedade. Então, a gente tem já a obrigação também de ensinar para o outro aquilo que a gente sabe, de falar para o outro aquilo que eu já tenho conhecimento e que eu sei que deu certo. Então, eu tenho que dividir. E vem o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, ele diz assim: Deus não quer aniquilar a raça humana. Ele não quer não aniquilar a gente não. Ele quer que ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, encarnados e desencarnados, né? Vos socorrais mutuamente. É isso que Deus quer. Então, nós estamos fazendo o quê? Nós já ajudamos. Vamos pensar. Quem está lá fora, passando sua necessidade, será que a gente usa da nossa indulgência, da nossa benevolência, para levar um pratinho de comida que seja? O que é que eu estou fazendo de mim, dando de mim para auxiliar o mundo lá fora? Porque toda miséria lá de fora, todos nós, inclusive eu, somos responsáveis. Todos nós. Então, é por isso que está lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira, a lei de sociedade. Né? Precisamos nos esforçar, minha gente, para ser melhor. Não melhor do que o outro. Eu não estou me esforçando para ser melhor do que a Giovânia, do que a nossa irmã, não. Eu quero ser melhor do que ontem. Eu preciso ser melhor do que ontem. Eu vou chamar mesmo a atenção de vocês, porque quando a gente fala em nova geração, a gente tem um compromisso nisso aí. Mais para frente eu digo, né? Então a gente tem que ser melhor a cada dia. Eu preciso ser melhor do que ontem. Então precisamos fazer o exercício da autoanálise. Eu preciso me autoavaliar. Lá no final do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, a questão 919, Santo Agostinho bota lá, não é? Um relato, como é que eu devo fazer para me conhecer, conhecer-se a si mesmo. Então é fundamental o comprometimento conosco mesmo, o vencer-se. Quem de nós aqui não tem má inclinação? Eu tenho uma má inclinação triste. Olha como eu estou gorda, chocolate. Eu não consigo deixar o bendito do chocolate. A Cacau Show até fez agora chocolate sem açúcar, né? Mas só presta com açúcar. Aí encosta, vem encostando, a diabetes vai encostando e a gente, vamos correr, mas para comer o chocolate. A gente é assim. Por que eu não tenho ainda uma força de vontade para deixar, porque eu sei que não posso? Isso é uma dificuldade muito grande para mim. Quantas outras dificuldades não existem, né? Então, é fundamental o comprometimento com a gente, né? É uma competição entre o nosso eu de ontem, o de hoje e o de amanhã. Eu fico pensando assim, puxa vida, hoje eu vou começar, todo dia é hoje eu vou começar e cada dia eu estou mais gorda, porque eu não começo, eu não consigo começar. Quando eu olho para ele, ele olha para mim, pronto. Então, isso tudo um dia vai mudar, tenho certeza, né? E a gente precisa se esforçar para mudar. Como é que eu quero me relacionar no mundo lá fora, se eu não me relaciono bem com 3, 4, 5 que tem dentro da minha casa?
com a minha família. É a primeira sociedade que eu preciso me relacionar bem. Então a gente tem que traçar aí o nosso plano de reforma, né, para melhorar. E à medida que o tempo passa, tudo vai se desenvolvendo. Por exemplo, nessa pandemia mesmo, um dos avanços conquistados pela medicina, aliás, pelo mundo, né? Foi o quê? Foi a vacina, não foi? A gente nunca teve a elaboração de uma vacina com pouco mais de um ano. Quem já viu alguma vacina que foi elaborada com pouco mais de um ano? Não é? Então, o que é isso? Senão o desenvolvimento aí da tecnologia, a inspiração dos bons espíritos, não é? O desenvolvimento da ciência, da medicina, das pesquisas laboratoriais. Tudo isso está envolvido, né? E graças a Deus, em pouquíssimo tempo, a gente superou, a gente está saindo dessa pandemia em tempo recorde. E não foi só uma vacina não, foram várias, né? Eu mesma tomei acho que umas 3, variadas, né? Eu já tomei a quarta. É porque as 2 primeiras que eu tomei foi a AstraZeneca. Aí depois vai o reforço Pfizer. Depois o reforço a Janssen, que me derrubou. Aí eu tô aqui em pé. Então foi uma miscelânea, não foi? Uma miscelânea. Teve gente que tomou a Coronavac todo o tempo. Não, comigo foi uma miscelânea. E aí quando eu cheguei no lugar, no posto que estava aplicando, aí a mulher ainda disse assim, já tomou da gripe? Eu disse, não, ela vai tomar. Já tomou a febre amarela? Eu disse, não, ela vai tomar. Já tomou, qual foi a outra? A DDT, que são 3 vacinas. Já tomou, eu disse, não, ela vai tomar tudinho. No outro dia eu não me levantei. Não me levou muita vacina. Foi, é sério. Tudo de uma vez, tudo no mesmo dia. E uma semana depois, sim, ainda teve o tétano. E uma semana depois eu tive que tomar. Sim, ainda teve a do fígado, a da hepatite. A hepatite, ainda teve a hepatite. Hepatite são 3 doses. Toma a primeira, uma semana depois toma a segunda e 5 meses depois toma a terceira. Foi uma bomba, viu? Pois é. Mas a gente, né, pelo menos a gente que está aqui, a gente se diz espírita, né? A gente já devia ter consciência que isso é uma coisa que eu queria que vocês nunca tirassem isso da cabeça. Somos espíritos imortais. Nós não morremos, minha gente. Nós não morremos. Nesse momento a gente é chamado para dar o nosso testemunho de fé, de acreditar no governador do planeta. O negócio não está desgovernado não, o barco está indo, ele está lá na frente. Nada acontece por acaso, nem na nossa vida, nem na vida de ninguém, nem em lugar nenhum, não é? Então a nossa fé ela tem que ser inabalável, a gente tem que acreditar em Jesus. Jesus, ele jamais vai deixar a gente à toa não, principalmente nos momentos de dificuldade. Gente, orem, vocês precisam, nós, né, eu oro. A gente precisa orar mais, ter mais fé. Fé, o que é fé? Todo mundo fala, o que é fé? Vou dizer a vocês o que é fé. Se eu soltar esse livro aqui, o que é que vai acontecer? Ó aqui, vou soltar, viu? Caiu. O que é isso? Eu tinha fé que o livro ia cair. Por quê? Porque existe uma lei chamada lei da gravidade que empurra coisa para baixo. Não é só o livro não, empurra muita coisa para baixo. Então a lei da gravidade empurra o livro para baixo. Então eu preciso ter fé porque o planeta é regido por leis, pelas leis de Deus. Capítulo 3, aliás, terceira parte do livro dos Espíritos. E com Jesus o jugo é leve, né? Aliás, o fardo é leve e o jugo é como? Vocês não estudaram não, hein? É suave, né? É suave. Então a gente não pode deixar de ter fé. Então nós já recebemos muitos conhecimentos, a gente já recebeu, a gente vem de muita.
Muitas reencarnações, nós somos espíritos antigos. E ainda tem aí os livros da codificação que trazem para nós muitos conhecimentos. Então, nós estamos agora, como eu falei, espíritos imperfeitos, com uma ficha kármica repleta de coisa para recuperar aí, né? Então, a gente precisa agradecer a dor. Muitos de nós chegam aqui, batem aqui, eu quero ir para atendimento fraterno, estou sofrendo tanto. Minha gente, agradece a dor. A dor. Joana de Ângeles diz, lá no capítulo 9, no item 7 do Evangelho, Joana de Ângeles diz assim, ela não assina como Joana de Ângeles não, ela bota um espírito amigo, mas foi ela. Ela diz assim, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. A dor. Tá vendo aí? Então, é através da dor que a gente se quita com as leis. Lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que a gente só é infeliz porque a gente se afastou das leis divinas. É a resposta da questão 614. Então, quando o momento é de dor, é sinal que a gente está reparando os equívocos do passado, né? O mal que a gente fez aos outros e a nós mesmos. Porque a gente fez mal aos outros, viu? E fez muito. Se a gente não fizesse, a gente não estava na prova de expiação, não. A gente já estava em mundo feliz, né? Então vamos agradecer a Deus a oportunidade do resgate que Deus nos concede aqui na Terra, né? Nesse plano de prova e expiação. E lá no comentário, isso tudo foi introdução, viu, gente? Eu vou entrar no tema agora, misericórdia. Na questão 798, eu vou ter que correr. Na questão 798, Kardec diz que tudo com o tempo se transforma. Realmente, eu era novinha, eu era bonitinha, magrinha, ele se apaixonou, hoje eu estou desse jeito. Mas não estou falando disso não, eu estou falando das coisas mesmo, tudo se transforma, né? Então, as gerações, elas vão mudando, os conceitos antigos também. Então, essa geração nova que vai chegando, ela vem imbuída de novos princípios, novos conceitos, né? São espíritos mais amorosos, mais esclarecidos. Vejamos, na época passada, né? Na época do paganismo, não sei se vocês aqui já leram o livro Céu e Inferno, acho que não, né? O livro Céu e Inferno traz muita informação acerca disso aí, né? Na época do paganismo, a igreja ensinou a gente que existia o céu e que existia o inferno. Se eu fizesse o bem, eu ia para o céu. Se eu fizesse o mal, eu ia para o inferno. Não era assim? Por que faziam isso? Para ganhar as pessoas pelo medo. Porque a igreja vendia as indulgências. E assim, né, pagando pela indulgência a igreja. E a politicagem? Eu não quero nem falar sobre isso, não. Então, e a gente ficou nesse negócio o tempo todo. E eu mesma, eu estou falando até por mim mesmo. Às vezes eu ia para a igreja, teve uma vez que eu fui me confessar, que o padre disse assim, olha minha filha, eu acho melhor você procurar uma casa espírita, porque aqui eu não resolvo o seu problema não. Foi assim mesmo que ele disse para mim. Porque eu estava cansada de ir para lá e o padre fazia a penitência, né? Olha, reze tantos Pai Nosso, não sei quantos terços, e eu lá e a coisa acontecendo, e disse, o seu padre. Aí eu fico pensando, quem é o padre para absolver os meus pecados? O padre é uma pessoa igual a mim, cheia de defeito, que está lá na posição de padre que devia dar o exemplo e não dá. E não dá. Não é? Então o padre é uma pessoa como a gente, mas deixa o padre para lá. Então, assim vai ser com o espiritismo, né? A gente precisa vencer o materialismo. Isso vai prejudicar a gente. Todo mundo aqui vai morrer, inclusive eu. Todo mundo vai morrer. Mas se eu sou apegado a meu filho, a minha casa, a meu carro, eu não, né? Mas vocês mulheres aí tem uns 20 pares de sapato, 3, 4, 5 bolsas. Ah, minha bolsinha, meu sapatinho, fica tudo aí. E atrapalha o desencarne, atrapalha. Então a gente tem que se livrar do materialismo, né? Segundo a Gênese, a gente tem 2 gerações
que ainda tem um fermento de incredulidade. Lá no capítulo 18, no item 30 da Gênesis, Kardec diz assim, que os espíritos que vão compor a nova geração são espíritos melhores. Olha a consolação para a gente. Aliado aos espíritos antigos que se melhoraram. Nós, que já podemos a partir de agora nos esforçar, lutar contra nossas más inclinações, nós seremos os mansos herdeiros da terra. Então a gente pode. O que é que a gente está fazendo hoje? A gente tem que se esforçar por melhorar, né? E ele diz que todos vão trazer disposições melhores, serão espíritos renovados, mais moralizados. Aí ele acrescenta na Gênesis, né? As grandes partidas coletivas que acontecem não tem por um único fim tirar o espírito do planeta, não. Tem também o objetivo de transformar aqueles espíritos que se esforçaram por melhorar mais rapidamente, livrando-se das más influências. E ainda falando lá do comentário da questão 798, quando Kardec trata aí dos dois períodos de incredulidade, né? Nós tivemos duas grandes guerras mundiais, não foi isso? Então, quem assistiu aqui o programa Pinga Fogo? Gente, assistam o programa Pinga Fogo, tem no YouTube. Procure, tem muita informação que Chico deu aí. Né? Vejam 1, 2, 3, 100 vezes, vejam, assistam, é muito bom. Chico disse no programa Pinga Fogo que no ano de 1969 a 2019, são 50 anos, que é o que a Gênesis, a gente tem que fazer os estudos cruzados, de um livro para o outro. A gente não pode pegar só um livro da codificação e estudar ele, não, tem que estudar ele junto com o Céu e o Inferno, junto com o Evangelho. Então Chico disse que de 1969 a 2019, se não houvesse uma guerra, nós teríamos grandes bênçãos. E não teve outra guerra, né? Quase se deflagra, mas não se deflagrou. O que a gente está vendo aí na Rússia é uma coisa pontual, não é uma guerra mundial. Então a gente não pode usar isso como uma guerra mundial. E a gente tem a obrigação de orar para aquele negócio ali, aquela poeira baixar. A gente tem que orar aquilo lá. Então Chico, durante esse programa, né, ele revelou para todo o público lá a necessidade de deixarmos para trás as guerras e os outros conflitos. Ele disse que nos 50 anos seguintes, desde a data em que o homem pisou na Lua, que foi no dia 21 de julho de 1969, não é? Alcançaríamos uma nova era, um novo momento para o planeta crescer em harmonia. Então, essa nova era já se iniciou em 2019, que foi 50 anos depois, não é? E é o que informa a questão, lembre, 738 do Livro dos Espíritos, leia lá os comentários. E essa nova era se iniciou com o coronavírus. Veja que maravilha, que limpeza, não é? Então, segundo as palavras de Chico, se não entrássemos numa guerra de extermínio até o dia 20 de julho, no caso da Terceira Guerra Mundial, poderíamos esperar realizações extraordinárias, e está acontecendo a cura de alguns cânceres, cura da cegueira, o avanço tecnológico. A gente não pode negar mais isso, né? Chico disse também que nós somos seres de alta periculosidade, todos nós. A gente é muito brabo, não é? Capaz, a única força capaz de educar a gente é a religião, ele falou, porque toda religião, ela é de Deus, não é? Aí, vamos lembrar, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E Chico ainda disse que nós não estamos só no universo, não. A gente tem aí, como Jesus falou, né? Há muitas moradas na casa do nosso Pai. Tem os nossos irmãos extraterrestres, que o povo nem acredita, mas eles estão aí. Agora mesmo na guerra da Rússia, a televisão mostrou, né? E mês passado, o Senado Federal, no dia 24/6, eu assisti toda a solenidade, teve a 73ª sessão especial no Senado Federal, que comemorou 75 anos do Dia Mundial da Ufologia.
né? Ufologia é os objetos voadores não identificados, e dentro estão lá nossos irmãos. Então, Chico falou disso também no Pinga Fogo, né? E nós fazemos parte dessa família universal aí. E agora a gente está acabando de vivenciar esse período de prova e expiação, partindo para a regeneração, e muitos de nós que já luta contra as suas más inclinações, né, os defeitos que a gente tem, a gente se comprometer com a gente mesmo, deixar de ser belicoso, a gente só está fazendo bem, né? Aqueles que já entenderam que o caminho é esse, né? Através da moralidade e da ética. Olha que quando a gente fala disso aí, abre os olhos e ouvidos, porque isso não está existindo, moralidade e ética. Aqueles que já se reformaram, já saudaram aí os débitos com as leis divinas, né? Então, esses serão os herdeiros, os mansos, que herdarão a terra. Então, na parte de penas e gozos futuros, lá na questão 1019, Kardec perguntou, né? Poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? E os espíritos disseram: o bem reinará na terra quando, entre os espíritos que vêm habitar, espíritos somos todos nós, ora encarnados, somos espíritos imortais, vivenciando uma experiência no corpo físico. Quando ele fala de espírito, ele fala de nós também. Ele diz, né? O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reine o amor, a justiça e a fonte do bem e da felicidade. E os espíritos continuam: por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, não as leis dos homens, né? Que os homens atrairá para a terra os bons espíritos, e dela se afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. E continuam os espíritos: essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra a nova geração. O próprio Kardec falou isso, né? Então, os espíritos dos maus, continua os espíritos dizendo, né? Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentam deter a marcha das coisas serão daí excluídos, como foi lá em Capela, no planeta que orbita lá em Capela, né? Irão para mundos novos, menos adiantados. Veja que interessante, né? Desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo adiantamento dos seus irmãos. Já falei sobre isso, eu não vou repetir não, porque o relógio ali corre. Então a gente já tem o conhecimento de um novo planeta, como eu falei, né, lá no início, que Jesus é governador, o planeta de Quirum. Esses espíritos que não querem se comprometer com o bem, eles já estão sendo retirados do planeta e estão indo para lá ajudar o planeta que é primitivo. Existe uma ordem no universo de Deus e nada abala essa ordem, a ordem maior, né? A ordem do Pai. E continua os espíritos dizendo: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houver de semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, prepararão para si mesmo longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens desse mundo a fonte de todas as suas alegrias. Olha, ele tirando aí o materialismo, está dizendo que a gente fica feliz com os bens do mundo, né? Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos que desfrutam. Ai, sobretudo, dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Que espírito falou isso? Nada mais, nada menos do que São Luís. Pense no espírito. Pois é,
Então são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos vão ocorrer aqui, já estão ocorrendo, né? E tudo na criação é harmonia, como eu falei. E está na época mesmo que dessas coisas irem acontecendo, o nosso globo está progredindo. Então, quando nós todos estivermos mais amadurecidos, né, o salto será maior, né? Quando a humanidade estiver mais madura, para subir mais um degrau, sempre Jesus manda um missionário para seguir. Na época da codificação, ele mandou Kardec, né, que elaborou a codificação. Kardec morreu, quem continuou veio o mesmo espírito, Kardec, na pele de Francisco Cândido Xavier, Chico, para exemplificar o que ele codificou. Não existiu aqui no planeta Terra um espírito de escola tão perto de nós como Chico Xavier, que colocou em prática tudo o que escreveu na codificação quando estava na pele de Kardec, né? Então vem aí muitos espíritos para nos auxiliar. E Deus permanece ciente da execução aí das leis dele, né? E Jesus, ele vai estar conosco sempre, através de todos os tempos, né? E quando a gente observa assim e vê que tem uma grande perturbação, isso nada mais é, essa desordem, né? Que a execução das leis. As leis de Deus, infelizmente, elas são mal interpretadas por nós. E aí a gente faz essa bagunça, mas o planeta, ele não perdeu o rumo, não. E essa geração futura, ela é desembaraçada dessas escórias aí desse mundo, né? Desse mundo velho, né? Se achará possuída de ideias e sentimentos, como eu já falei, né? Diferente dos nossos. São espíritos mais amorosos, mais compreensivos, espíritos com a tecnologia já na mente avançada, né? Daqui a pouco essa época nossa vai ficar para trás também. E quando se diz que a humanidade chegou ao período de transição e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, a gente vê isso lá no capítulo 3º do Evangelho, a hierarquia dos mundos. Isso significa que já acontece entre nós as grandes transformações, elas já estão acontecendo. E aqui na Gênesis, no capítulo 18, no item 10, diz que Jesus informa que essas transformações aconteceriam pelas vias dos flagelos. Eu falei isso lá no começo, né? Os tremores de terra, as chuvas, como ocorreu agora, quantos irmãos nossos nos desencarnaram aí com as chuvas, as enchentes, né? As epidemias. O que são pandemias, se não epidemias generalizadas? As epidemias, os vulcões. Então tudo isso alavanca o progresso, minha gente. Faz a limpeza do corpo material, o espírito segue. Se ele for renitente no mal, ele vai para outro planeta. Se ele tem a propensão de melhorar, desencarna, adentra as escolas, se recupera e volta, é herdeiro da Terra, como eu disse lá no início, na questão 738. Então, nós espíritas devemos nos preocupar com a nossa vida futura, né? Jesus, quando veio para cá, os 3 anos de pregações efetivas de Jesus, ele só falou da vida futura, ele não falou do presente, não. Jesus, ele falava da vida futura, a gente era que não entendia, mas tudo que ele falava era da vida futura, né? E a gente vai ser chamado a voltar para continuar, a gente que se propõe a melhorar, né? Eu digo nós, nem todos nós vamos voltar, não. O que é que eu estou fazendo hoje para merecer voltar? Vou repetir essa pergunta. O que é que eu estou jogando para o fluido cósmico universal? Porque o meu pensamento, ele existe. Meu pensamento, ele é materializado. E os espíritos veem o que a gente pensa. Então, o que é que eu estou pensando? Qual é o mal que eu estou desejando para o outro? Porque a gente, infelizmente, ainda deseja o mal do outro. Então, como é que eu posso ser herdeiro de um mundo melhor se eu ainda estou assim? Eu vou ser retirado para não atrasar o progresso.
do mundo, né? A gente é semente crescendo, todos nós aqui. Então, no planeta de regeneração, vão chegar espíritos da nova geração, não é? E os que tiverem aqui, que se moralizarem. Pronto, dei o recado. Essa é a nova geração. Mas não significa que esses espíritos que vão chegar, eles não tenham problemas para resolver, não. Tem sim. Ainda tem coisas a recuperar, né? E nós temos que fazer a nossa parte, nos despojarmos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da tola vaidade, né? A gente já reencarnou muitas vezes e vem com esses mesmos sentimentos. A gente precisa melhorar os nossos sentimentos, né? Aprender a ser paciente. Quem é que é paciente? Eu mesmo às vezes não sou, não. Eu estou na fila do bom preço, né? Aí quando eu vejo, chega uma pessoa, tá com um carrinho na frente vazio, eu digo, vou botar aqui que esse carrinho tá vazio. Quando eu chego um carro lotado, quem é que fica satisfeito com um negócio desse? Ninguém, né? Ninguém quer. E lá no trânsito, aquela mãozinha que a gente bota do lado de fora, ei! E fica gritando. A gente ainda faz isso, né? Eu não faço mais não, viu? Mas eu não vou mentir não, eu já fiz. Né? Então a gente tem que aprender a ser paciente, tolerante, a ser educado. O problema do nosso povo é educação. Educação é um processo interno, é de dentro para fora. Então a gente tem que domar isso aí, né? Tem que aprender a educar, a semear coisas boas. Olha só, os sentimentos e as virtudes, eles não habitam em corações belicosos, em corações avechados, não. Esses sentimentos são para pessoas melhoradas, né? Então, que a gente possa ver como melhorar. O que eu posso fazer para ser melhor? Na minha família. Será que eu sou um pai arrogante, uma mãe chata? Né? O que eu posso fazer no meu trabalho, aqui no centro? Porque a gente é tudo bonitinho aqui, quando sai do portão para fora já é outra pessoa. Mas é lá fora que a gente tem que aprender, né? A se relacionar, né? A melhorar. É por isso que as situações vão chegando na nossa vida, que é pra gente melhorar. Ai, meu Deus do céu, exerça a paciência. Às vezes a gente vem numa encarnação só para aprender da paciência e a gente não aprende a ser paciente, né? Vejamos como é que a gente se comporta em todos os lugares. Então, a gente não caminha em cegas não, né? Nós já sabemos de onde foi que a gente veio, para onde é que a gente vai, como é que a gente está agora. E para fazer parte dessa nova geração, a gente precisa fazer o regime do qual a gente possa entrar pela porta estreita, não é? Então, ver aí o progresso intelectual, o progresso moral, que o progresso intelectual é quem engendra o progresso moral, de acordo com a questão 780 do Livro dos Espíritos. Então, se a gente frear aí essas inquietações que a gente tem, não é? Pode ser que a gente seja os mansos. O espiritismo, gente, ele não cria renovação social, não. O espiritismo, ele mostra o caminho. O espiritismo não obriga, não. Casa espírita nenhuma muda ninguém, não. Casa espírita nenhuma trata ninguém, não. Se você não quiser. Se você quiser, tiver vontade, Emmanuel diz isso no livro Pensamento e Vida. Precisa ter vontade e empregar esforço na vontade para ser melhor. Então, se a gente não tiver nada disso, nada adianta, né? Então, para a gente fechar aqui, eu acho que dá tempo, eu vou ler só uma partezinha da Gênese, que eu achei muito interessante, eu coloquei aqui, para que a gente possa trazer a nossa mente e não esquecer. Lá na Gênese, na geração nova, que é lá no capítulo 18, no item 33, Kardec diz o seguinte: a regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos, basta uma modificação em suas disposições. Essa modificação se opera em todos que estão predispostos,
desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos, são com frequência os mesmos espíritos que aprenderam a pensar e a sentir diferente. Os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem o espírito. Esses flagelos ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual e, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. Para aqueles que sabem que a morte só destrói o corpo, esses flagelos eles não causam pavor. Esses compreendem o objetivo desses eventos. Ao contrário, os incrédulos irão rir. Portanto, minha gente, nos renovemos o mais breve possível, né? Para que a gente possa contribuir com esses que estão chegando, que vão nos ajudar a pensar diferente e que a gente possa auxiliá-los também. E eu trago aqui um plano, quem sou eu? Eu trouxe um plano aqui para a gente pensar. Se a gente aplicar esse plano, eu não tenho dúvida que a gente vai herdar a terra. Então, me permita aí. Quem conhece a oração de São Francisco? Então vamos cantá-la. Vamos? Se vocês olharem a letra dessa prece, ela é um plano de recuperação para todos nós. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muita paz para vocês.